Galera, estamos iniciando nossa aula número 5, onde vamos estar criando as nossas OU, nossas unidades organizacionais, para poder organizar nossos objetos da rede, né? Então, para isso, vamos aqui no menu iniciar, ferramentas administrativas, e vamos em usuários e computadores da Active Directory. E aqui, a primeira coisa que vamos ver vai ser o nosso domínio, e ao clicar em mais, vai mostrar todos os containers, né? Todas as pastas criadas automaticamente do Active Directory. Só que o que acontece? Nós vamos criar os usuários, vamos criar grupos, vamos adicionar os computadores, e para que isso esteja tudo organizado em um local só, vamos fazer o seguinte: para não mexer também aqui nessa pasta dos usuários, não é muito recomendado criar os usuários dentro dessa pasta. Então vamos fazer o seguinte aqui, clica com o botão direito no domínio, no nome do seu domínio, e criar um novo, vai aqui em unidade organizacional, ou mais conhecida como OU, e vamos colocar o nome do domínio, que é aqui onde vamos estar criando outras OUs, outras pastas, né, outros containers, né? Então vamos clicar aqui e criar novo OU, e vamos colocar aqui o nome de usuários, porque, como eu falei, não é muito recomendado criar os usuários dentro daquela pasta users. Vamos estar separando tudo em seu devido lugar para não ter problema nenhum. Então, aí dentro do seu domínio, você ainda vai criar uma outra OU com o nome grupos, e uma outra com o nome computadores. Vocês veem que também aqui tem uma outra container chamado computer, né, que é computadores, mas só vamos estar utilizando essas três. Por quê? Para deixar organizado, para não ter nenhum tipo de problema. Então, aqui criadas essas nossas OUs, agora sim podemos estar criando os nossos usuários e grupos. E computadores, como é que vai ser? Pronto. Ao conectar, que vai ser posteriormente, vai ser feito isso, mas quando conectarmos qualquer objeto, né, qualquer computador na nossa rede, ele vai automaticamente aparecer aqui dentro dessa pasta computers. E ao aparecer aqui, nós só vamos fazer o seguinte: clicar, selecionar o que tiver aqui dentro e mover para essa pasta computadores, para poder deixarmos organizado da melhor forma. Pronto, criou essas três partes aqui. Vai dentro dos usuários, vamos criar o nosso primeiro usuário. Então vamos aqui, criar um novo usuário, e vamos dar o nome a ele aqui. Vou colocar aqui, Lionel Messi, iniciais LM, sobrenome Messi, e o usuário para logon, vou colocar aqui, Lionel _ Messi. Clique em avançar, e aqui você vai ter uns 4 opções aqui, né? Além de você vai ter que colocar uma senha, para que você não precise estar perguntando ao usuário qual senha que ele deseja estar colocando. Aí ele tem essa opção aqui, para você não ter todo esse trabalho. Já pensou precisar perguntar a 20 pessoas qual a senha que eles desejam para estar utilizando? Então, a gente faz a melhor opção que nós temos para isso é o seguinte: tá vendo essa caixinha aqui marcada? O usuário deve alterar a senha no próximo logon. Então o que acontece? Se você deixar essa caixinha marcada, no primeiro logon que ele utilizar, na primeira vez que o usuário for utilizar a sua conta, ele vai ser pedido para que ele crie uma nova senha. Da mesma forma como no início, lembra lá do administrador, que quando foi logado, ele primeira vez pediu fazer o quê? Para colocar uma nova senha para o nosso usuário. Então essa mesma coisa vai acontecer com o usuário quando ele logar, se deixar essa caixinha aqui marcada. Então deixa essa caixinha marcada. E quais são essas opções? As outras opções aqui: o usuário não pode alterar a senha, que se no caso você quisesse deixar uma senha por padrão e o usuário não pudesse ter acesso, você selecionaria essa pasta, mas aí você teria que falar para o usuário qual seria essa senha, e ele não poderia mais alterar. A senha nunca expira. Isso que acontece o quê? Por padrão, tem um limite em todas essas senhas no Windows. Então ela vai estar sendo expirada
e após expirar, né, o tempo determinado, ela vai pedir para que você, no dia que expirar, vai pedir para que você coloque uma nova senha diferente da que você já utilizou. Que é uma opção interessante, que ele vai salvando, vai tendo registro das suas senhas, e você deve colocar senhas diferentes da que já utilizou. Não pode ser a mesma já colocada anteriormente, quando você marcar essa senha. Quando você deixa desmarcada essa opção, né? Se você deixar marcada, então vai ser utilizada a mesma senha sempre, que não é recomendado por questões de segurança, né? Então por isso é deixar essa opção aqui desmarcada, para que possa estar sendo mudada em tempos determinados, para ter uma melhor segurança, uma maior segurança na nossa rede e nas senhas dos usuários. E quando esse usuário sai de férias, por exemplo, você vai lá na conta desses usuários e clica em conta desabilitada, que ninguém mais vai poder estar utilizando durante esse período. E assim que ele retornar, é só desmarcar essa opção, e ele vai estar habilitado novamente para se utilizar daquele usuário sem problema algum. Então vamos deixar marcada só essa opção aqui. O usuário deve alterar a senha no próximo logon e coloca uma senha padrão, lembrando que deve ter caracteres especiais, letras e números nessa senha. O server exige isso no nível de segurança, e no mínimo 8 caracteres, para ficar melhor, né? Para ser um pouco mais de segurança. Então vocês vão colocar um padrão aí para sua senha, pode ser teste @123, só para vocês ver como é que funciona, né? Fazendo um teste. Vou botar aqui teste @123, que aí deve conter no mínimo a quantidade de caracteres e letras, números e caracteres especiais. Clique em avançar. Pronto, está aqui criado o usuário Lionel Messi no domínio teclinux01.com com a senha padrão teste @123. Concluir. Pronto, já está aqui, ó, o usuário Lionel Messi criado. E vamos aqui em grupos e criar um grupo para que o usuário Lionel Messi possa ser adicionado, né? Então vamos aqui no menu suspenso, fica mais fácil para não precisar toda hora estar clicando no botão direito. Lá é novo, criar grupo ou criar usuário. Vamos aqui utilizar o menu suspenso para facilitar. Então criar um novo grupo e vamos dar nome ao grupo. Vamos botar aqui futebol, né? Já que vamos colocar um novo jogador, então vou colocar aqui o nome futebol. Colocou o nome, deixa as opções marcadas como está aqui: global, tipo de grupo, segurança. Ok, pronto. E vamos adicionar, vamos voltar lá, foi criado o grupo e vamos adicionar Lionel a esse grupo. Então vamos aqui, ó, Lionel, e aqui a opção é adicionar objetos a um grupo que você especifica. Então no caso aqui vamos adicionar um grupo específico, esse usuário. Então clica aqui, vai digitar o nome do grupo que você deseja, da mesma forma que você criou lá, né? Futebol, verificar nomes, pronto. Se ele ficou sublinhado, foi porque você digitou corretamente. Agora, se por exemplo você digitasse algo errado e botasse verificar nomes, ele não iria ficar marcado com esse sublinhado, mas ele automaticamente completou, que viu que faltava só uma letra e ficou sublinhado e selecionou o grupo futebol, que foi o que eu criei. Então clique em OK. Pronto, a operação adicionada ao grupo foi concluída com êxito. Clique em OK. Vamos aqui em grupos. Clica 2 vezes aqui em futebol para abrir membros e tá aqui, ó, Lionel Messi adicionado ao nosso grupo futebol. Então foi isso, galera. Criamos as nossas OUs, criamos o usuário, definimos o tipo de senha que deve ser feito, o padrão e para que seja alterado no próximo logon, e criamos as nossas OUs para separar as nossas informações de forma mais detalhada e com um pouco mais de segurança, né, das informações, porque se caso criar o usuário dentro dessa parte da user, como foi dito, pode ser que tenha algum tipo de erro. Então é recomendado estar criando uma unidade organizacional específica para o que você vai estar utilizando, para não ter problema nenhum posteriormente. Então valeu, galera, até a nossa próxima aula, onde vamos estar criando nossas estações e conectando ao grupo, ao domínio.